Meu amado, me fale de novo, só para a gente reproduzir para os irmãos aqui. A gente estava comentando, você falou sobre Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, sim. Por ele ser o caminho, temos que achar o caminho para achar, né? Ele é o único caminho até ao Pai, né? Quem aí segue, né, vai até o Pai. Somente por ele para ir até o Pai. Sim. E aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-lo, sendo que ele morreu na cruz para nos salvar. Só serão salvos aquele que professa que ele é o Salvador. E aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de nem saber que Jesus existiu e que, pela cultura, tem outros deuses, né? Sim. Tribos distantes. Tribos São... indígenas, sim. né? Aqueles que moram nos confins, né? Que ainda não chegou. E Jesus só virá quando todos, né? Toda a terra vieram a saber que ele é o Salvador. Vamos lá, primeiro olha só, tem uma cosmovisão teológica sua aí, né? Ou seja, tem um entendimento. Não sei se os irmãos que estão aqui, estão online aqui, conseguiram ouvir, mas é o seguinte, tá? Como ficará então se a gente está afirmando que Jesus é o único caminho, né, para a salvação, não há possibilidade nenhuma de... A gente não está falando de um movimento religioso, nós estamos falando do meio que Deus escolheu para salvar a humanidade. É o único meio, Antigo e Novo Testamento inclusive. No Antigo Testamento a salvação não era porque eles observavam a lei e atendiam, né, a lei nas suas exigências. A salvação sempre foi pela graça de Deus por meio da fé. Aí a pergunta muitas vezes é o seguinte, tá, mas o Antigo Testamento Jesus não existia, o Novo Testamento ali 2000 anos atrás, como que eles eram salvos? Quem vai responder isso para nós é o autor do Hebreus capítulo de número 11, verso número 36, vamos ver aqui, confirmar se é isso mesmo, né? Vai dizer como que esses irmãos do Antigo Testamento eram salvos. Hebreus capítulo 11, verso 13, faz 36, mas é 13. Então, Hebreus 11, versículos de número 13, tá? Como, se eu estou afirmando que a salvação só é possível por meio de Cristo, pela obra de Cristo, né? A graça é quem nos salva, o meio da graça é a fé, quem viabiliza a graça é a fé. É por isso que há um conceito errado, uma cosmovisão, um entendimento equivocado de que no Antigo Testamento a salvação é diferente do Novo Testamento e que o Novo Testamento é a época da graça e na época da lei não havia graça. Se não houvesse graça, seria uma desgraça total, porque só a graça que salva, né? Antigo e Novo Testamento. A questão é que a revelação ela era parcial. Essa que é a questão. E o judeu, por exemplo, não se salvava por ser judeu, porque era descendência de Abraão, enfim, também nada disso. Eles também continuam tendo, né? E sempre terão, como qualquer outra nação, embora eles tenham alguns privilégios. Quais são os privilégios dos judeus? Tem um privilégio histórico, eles foram escolhidos por Deus como uma nação, né? Para Deus se revelar ao mundo através dos judeus. Eles falharam, inclusive, nisso, né? Falharam feio nisso. Voltaram, os irmãos aqui já conseguiram voltar, todo mundo aí, ainda bem, graças a Deus. Vamos lá. Então, assim, só para eu ver se eu consigo pontuar para a gente construir, né? Essa ideia é tentar chegar na resposta, meu irmão. Então, assim, o Antigo Testamento, os judeus, eles precisavam ser salvos. Se a salvação, a afirmação é essa, se a salvação é somente por Cristo, como que antes de Cristo eram salvos? Por crer em Cristo. Então, é o que vai dizer Hebreus 11 e 13. Ó. Todos esses morreram na fé. Todos esses quem? O contexto está falando de todos os antigos, né? Então, o próprio Noé, Abraão, Isaac, Jacó, todos os patriarcas, todos, enfim, os homens de Deus, homens da Bíblia, todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Tem uma fala aí que diz que quem tem promessa não morre, né? Mas parece que aqui é diferente. Então, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então entendo eu que os antigos, eles morriam salvos, né? Judeus, enfim,
antes de Cristo. Morriam salvos porque acreditavam na salvação que o Messias traria. Lembra de Jó? E olha, Jó é antigão, hein? Jó está no meio da Bíblia, ali, do ladinho dos Salmos, mas Jó é da época de Abraão. Gênesis capítulo 11, capítulo 12, só para a gente entender, né? Que a gente vê um livro na Bíblia assim, no meio, e fala, nossa, isso aqui é quase pertinho da gente. Não. Historicamente, às vezes ele é muito distante, né? Não tem essa ordem cronológica na Bíblia, não sei se eu já falei isso para vocês. Mas a questão é, Jó ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra e tudo mais. Então ele acreditava no Redentor, num Messias. Isso era promessa desde Gênesis 3 e 15, desde Adão. Quando Adão, né, rompe com Deus, ele peca, ele cai. A partir dali, Gênesis 3 e 15, Jesus já é anunciado, o Evangelho já é pregado, e é o próprio Deus que prega o Evangelho a toda a raça humana, que ali estava toda a raça humana, né, o casal, era o que tinha na época. Então, aí, só para a gente entender, o Evangelho já foi pregado a toda a humanidade. Só estou tentando responder essas afirmações que há, né, que você falou. Mas o Evangelho tem que ser pregado, e se as pessoas aliás, essa necessidade hoje não conhecem, né, o Evangelho, não conhecem Cristo, se elas já estão salvas ou não, por não conhecer Cristo. Sim, ó, só para... A gente estava em Colossenses, né? Ainda bem que eu nem saí daqui. Colossenses 1 e 23, Paulo vai dizer que o Evangelho já foi pregado a toda criatura. Só para a gente ir desconstruindo, muitas vezes, esses entendimentos que se tem. Não, o Evangelho precisa ser pregado ainda? Não, já foi. Se essa é a exigência, já foi. No mundo conhecido, mas já cumpriu, né? Já cumpriu a profecia, ou a exigência, o critério para que Jesus viesse, esse já foi cumprido. Então, Colossenses 1 e 23, o Evangelho já foi pregado a toda criatura debaixo do céu. É o que Paulo escreve aqui. Então, o mundo conhecido já foi. Então, Colossenses 1 e 23. Então, já não há mais essa exigência. Cristo, diz os estudiosos da escatologia, que Cristo não falta absolutamente mais nada. Haveria sim a necessidade de se cumprir diversas profecias, porque Jesus disse que ele não viria até que se cumprisse isso. Então, é um conjunto lá de exigências. Dizem os estudiosos da escatologia que tudo já se cumpriu, está tudo cumprido já. Então não falta absolutamente mais nada, não tem nenhuma exigência para que Cristo volte. Ele pode voltar a qualquer momento, antes que acabe essa aula. Não é sensacionalismo, né? A gente fala, né, às vezes assim, né? Antes que eu acabe essa aula e tal, antes que você vire a esquina e chegue em casa. De fato é uma realidade. Biblicamente falando, teologicamente falando, não precisa acontecer mais nada. Não tem nenhum acontecimento histórico que precise acontecer para que isso venha. Então a gente já vai, tá vendo? Visões, né, que muitas vezes são equivocadas, a gente precisa corrigir tudo isso. E a gente está falando o quê? De visões religiosas, visões teológicas. Então olha a cosmovisão que muitas vezes não está adequada, que a gente precisa corrigir, né? Precisa ajustar a lente, a gente está enxergando meio desfocado, né? Então o que acontece, só para ver se eu consigo estar chegando, você fez outras pontuações e outras perguntas, tá? Como essas pessoas serão salvas? Elas não poderão ser salvas a não ser que ouçam o Evangelho. Não, se morreram sem conhecer, sem saber, só de outro. Elas vão morrer perdidas se não aceitarem o Evangelho, porque não tem outro meio, e diante de Deus não vão poder se justificar. Agora Deus, Ele deixou como sua testemunha, Romanos capítulo número 1, Salmos de número 19, a criação como sua testemunha, a consciência das pessoas inclusive é uma testemunha de Deus, né? Então como essas pessoas serão julgadas? Aliás, elas poderão ser julgadas se elas não ouviram o Evangelho como nós ouvimos, por exemplo, Jesus é o Salvador, e aquela coisa toda, né? E a pregação, enfim, bíblica como a gente ouve, elas serão da mesma forma, mesmo porque quando Deus não salva alguém, Ele não está cometendo injustiça, porque todos merecem ser condenados. Quando Deus salva alguém, Ele está exercendo, na verdade, a sua generosidade, a sua misericórdia, de uma forma graciosa. Então, as pessoas merecem, né? Elas merecem serem condenadas. Quando Deus salva, Deus está sendo generoso além da conta. É a graça de Deus, é o favor imerecido, porque o que se merece, de fato, por ter ofendido um Deus tão santo, é de fato a condenação eterna. Agora, isso, inclusive, deveria nos estimular a investirmos em missões.
e alcançarmos esses povos não alcançados. Mas Jesus morreu na cruz e salvou a humanidade? Não. Porque ele morreu e tem que ser salvo. Não, porque assim, isso na teologia é chamado de expiação ilimitada, né? Eu entendo particularmente, não é eu particularmente eu, isso é a grande parte, né, daqueles que ensinam, enfim, são estudiosos da Bíblia, que a graça é limitada. O que isso quer dizer? Que o sangue de Cristo só salva aqueles que aceitarem a mensagem de Cristo, que se renderem à mensagem de Cristo, que se entregarem à mensagem de Cristo, que reconhecerem os seus pecados, que recorrerem à obra do Calvário. Então, o sangue de Cristo ele tem efeito para aqueles que assim o aceitam, que reconhecem que Jesus é Salvador, que Ele morreu como inocente e que de fato eu sou pecador e eu merecia. Então é necessário, a salvação ela é condicional, né? Então ela é condicional ao quê? Ao reconhecimento, ao arrependimento e à prática de vida. Então ela é condicionada por Deus. Se não, por exemplo, se o sangue de Cristo salva todo mundo, vamos viver de qualquer maneira. Ou ninguém vai ser. Então, por que do inferno? O porquê do juízo final? Aí é chamado de universalismo. O que o universalismo ele fala? Eles acreditam, falam, né? Que no final das contas Deus vai salvar todo mundo. E isso é antibíblico. Então, o sangue de Cristo, a expiação é limitada. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele morre para salvar todos os homens. A questão é que nem todos os homens serão salvos, porque nem todos os homens aceitarão, reconhecerão, né? Pelo contrário, se revoltarão contra Deus, rejeitarão e vão blasfemar de Cristo. Entende? Então essa é a cosmovisão correta, né? É a mesma coisa, as pessoas muitas vezes falam assim, mas o salvo, a salvação, tudo isso é cosmovisão, é o entendimento que a gente tem, né? De mundo, a partir da Bíblia. Então é possível estudar a Bíblia, pregar a Bíblia, eu estar na igreja evangélica e ter uma visão totalmente distorcida do que Deus de fato ele propõe, né? E o que acontece? Algumas pessoas, por exemplo, têm uma visão equivocada de que a graça, ela é uma graça barata, né? Que é uma graça que me salva, mas não me transforma. Entende? Então tudo isso é uma compreensão, é o que a gente está falando, é uma compreensão, um entendimento. E a partir do entendimento eu vou fazer o quê? Vou viver segundo o que eu entendo, né? É por isso que a gente precisa retrabalhar essa questão e o que a gente vai ver aqui, como eu disse, mas acabei não lendo ainda, né? Sobre como eu devo de fato, como que eu sei, como que sobre esse ponto, sobre esse assunto, sobre essa área da vida, sobre esse valor, sobre esse princípio, como eu ter a visão correta, como eu sei que eu estou enxergando o correto, que eu estou vendo o correto, que o que eu estou vendo não é uma ilusão, e sim é uma realidade. Aí que a gente vai falar, olha, na verdade a Bíblia é quem vai nos dar esse parâmetro, né? A Bíblia, as pessoas pensam que a Bíblia só fala de questões assim, eternidade no sentido mais espiritual, entre aspas, místico, uma questão mais abstrata. A Bíblia, ela vai discutir sobre as áreas, né, relevantes da vida. Eu anotei aqui, ó, que a Bíblia, ela discute, né, filosofia, teologia, Bíblia, discute a metafísica, a ética, a epistemologia. Isso quer dizer metafísica, aquilo que ultrapassa as questões materiais, biológicas, né, naturais. Então a Bíblia vai falar daquilo que transcende aquilo que um ser humano naturalmente consegue investigar, experimentar e saber. Então nós somos limitados. A humanidade pode evoluir tecnologicamente falando, cientificamente falando, enfim, pode evoluir o que for. Nunca serão capazes, né, os seres humanos, de se aproximar de Deus, de entender Deus. Nunca nós, por quê? Nós lemos 2 Coríntios 4:4, né? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a glória de Cristo, o Evangelho, no caso. Então, assim, a Bíblia, ela vai falar, ela vai nos dar o olhar, vai nos dar a visão, vai nos dar o texto, né? Os textos que aparecem quando fala de olhar, de olhos, até em Apocalipse mesmo, refere-se sempre a entendimento. Quando a gente pega os gregos, né, eles se referiam a Platão e Sócrates ou Aristóteles? Ou era Platão e Aristóteles? Bom, 2 filósofos lá, né? São os 3 mais famosos. Mas nessa frase que foi construída na época, eles tinham lá esses 2 filósofos e eles falaram assim, eles 2 são os 2 olhos da Grécia. Ou seja, são os 2 aqueles que conhecem, né?
olhos na Bíblia tem a representação de conhecimento. Eu enxergo, eu vejo, quer dizer, eu sei, eu entendo. Então a Bíblia ela vai nos dar os olhos do conhecimento. É por isso que essa linguagem é figurada, né? Deus chegou ao entendimento dos incrédulos, entendimento cegado. Perceberam a ideia da Bíblia, né? Então aqui a gente entende que a Bíblia vai nos dar o olhar, vai nos mostrar, vai nos revelar Deus. Só a Bíblia faz isso. A revelação correta, porque as religiões, as cosmovisões religiosas, elas vão mostrar um Deus ou um ser que não é Deus. O Islã vai falar de um Deus que não é o Deus criador, não é? O catolicismo, até mesmo o evangelicalismo está mostrando um Deus que não é o Deus Pai do Senhor Jesus Cristo, aquele que está na Bíblia. Percebam, amados, que é muito complicado essa questão de cosmovisão, porque nós temos a tendência de, embora nós enxergamos, mas se a gente não faz essa manutenção, a gente vai perdendo a visão também, vai se distanciando, porque nós somos esses seres corruptos, né? Que o inimigo ainda consegue, mesmo sendo alcançado pelo Evangelho, se a pessoa ela não vive essa vida diante de Deus diariamente, se prostrando diante de Deus, se humilhando diante de Deus, reconhecendo inclusive que ele não banca a vida, mesmo sendo alcançado pelo Evangelho, mas ele é um eterno dependente de Deus, o diabo ainda consegue estar enganando, né? Pode ser quem for, pode ser um Martinho Lutero, um Agostinho, um São Tomás de Aquino, pode ser quem for, um Caio Fábio na vida, né? Pode ser quem for. Então, pode ser que no momento ele foi uma pessoa assim esclarecida por Deus, teve uma visão assim, como poucos tiveram do Evangelho, mas há o perigo ainda nessa vida, porque há um processo ainda de resgate, né? A manutenção da salvação, de perdendo a visão, de embaralhar tudo a visão aí. Por isso que a gente vai entender que a gente precisa recorrer à Bíblia. A Bíblia é um colírio para a gente, né? A Bíblia seria mais ou menos uma consulta ao oculista, ou oftalmo, diariamente. Então a gente precisa ir lá todos os dias, porque a lente, né, vai ficando desatualizada, porque a gente é corrupto e vai perdendo a visão, né? Então a gente precisa entender isso. A Bíblia vai falar sobre metafísica, ética, epistemologia, é a origem, o estudo da origem, né, das coisas, né? Então a Bíblia fala sobre tudo isso aí. Anotei algumas questões aqui, mais uns 5 minutos, tá? Vocês presentes aqui, os que estão ali, para desespero de vocês, ainda tem uns 5 minutos. Então anotei aqui algumas questões que eu acho interessante a gente pontuar. A filosofia cristã vê que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses ainda, capítulo 2, verso 3 e o verso 7. Por que eu estou trazendo essas afirmações e eu estou passando para vocês, compartilhando essas frases aqui que eu escrevi? Porque na cosmovisão, a gente precisa ter um ponto de vista, né? Então, eu vejo de um ponto. De onde eu devo olhar as coisas? Qual é o ponto de vista que eu devo olhar as coisas? Do ponto de vista bíblico, do ponto de vista de Deus. Então, é por isso que eu estou sempre tentando trazer aqui os textos bíblicos para afirmar alguma coisa. Todas as vezes, irmãos, que a gente vai formar uma opinião acerca de qualquer coisa, digo assim, de qualquer coisa relevante, né? Ou de tudo que é relevante. Tudo que é relevante. Você tem uma infinidade de coisas que a Bíblia nem se preocupa, que Deus não está nem aí. Não está nem aí. No sentido assim, tem coisas que Deus deixou assim, vocês que decidem. Qual é a igreja que vocês vão congregar, qual a cidade que vocês vão morar, qual a profissão que vocês vão escolher. Então, não dá conta, né? Deus não entra em muitos detalhes da nossa vida. Mas eu estou dizendo que aquilo que de fato é essencial, aquilo que não pode ser de maneira nenhuma deixado de lado. Aí a Bíblia traz, sim, né, com clareza, inclusive, como que a gente deve se posicionar. E de onde a gente tira tudo isso? Bom, o capítulo 2 de Colossenses, verso 3 e verso 7, diz o seguinte: que em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, verso de número 7, arraigados e edificados nele, quer dizer, em Cristo, né? E confirmados na fé, assim como fossem ensinados, crescendo em ações de graças. Então a gente vai entender que a sabedoria, a revelação e todos os parâmetros para uma vida que Deus propôs para nós estão em Cristo. Cristo para nós é o paradigma.
Cristo para nós é o ponto de vista, é o ponto a partir de onde nós devemos enxergar todas as coisas. É nele que está todas as verdades. Ele é o único caminho, é a única verdade, é a única vida, né? Então não tem outro. Então, a partir de onde eu formo minhas opiniões? A partir de Cristo. Ele é o paradigma de verdade, ele é a fonte da sabedoria. Nele estão escondidos todos os mistérios de Deus, né? Então, de onde eu tiro a verdade? Eu tiro a verdade absoluta da psicologia, da antropologia, eu tiro da teologia, né? Tiro da ciência? Não. A verdade absoluta, as verdades espirituais e as verdades para como se viver adequadamente, eu tiro de Jesus. Eu não falei de religião, eu não falei de corrente da teologia, eu não falei de nenhum teólogo, estou falando de Jesus. Jesus, ele é o único que dá para nós o norte. Ele é o único, para nós, é o parâmetro de vida, né? Jesus. Então, todos nós, a Bíblia vai dizer que Deus coloca na categoria de mentirosos. Paulo vai dizer isso em Romanos. O homem seja todo homem mentiroso e Deus é verdadeiro. Então, todos nós estamos equivocados a respeito de um bocado de coisa. Mas quando nós buscamos a Jesus, quando nós imitamos a Jesus, quando nós não só aplicamos, né, na vida prática, mas quando trazemos a mente de Jesus para a nossa mente, ou quando nós vivemos a partir da mente de Jesus que nos foi dado, aí sim a gente está tendo uma visão correta, porque é nos dado essa visão. 1 Coríntios capítulo 2 vai dizer isso, né? Que ninguém pode entender absolutamente coisa nenhuma a respeito de Deus se o Espírito Santo não trouxer em nós a mente de Cristo. Veja só, né? E pasmem, como é comum dentro de movimentos religiosos, inclusive evangélicos, não terem a mente de Cristo. Como isso é muito mais comum do que a gente pensa. Quando você pega lá uma comunidade de fé, quando você pega lá um pregador num púlpito de domingo, numa igreja evangélica, ele muitas vezes vai falar de um ponto de vista que não é o de Cristo. Percebam, amados, que o negócio não é fácil, não é? E a gente fala, nossa, André, mas e agora? Os próximos capítulos vamos falar. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.